Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Tacitano e é com muito prazer que eu estou aqui no primeiro episódio do Classe Executiva. Um podcast que a gente vai falar sobre viagens com executivos, alguns do segmento de viagem e turismo, outros não. Estou aqui com o meu amigo Lucas Amadeu, tudo bem? Sim, obrigado, Denis. Legal, vamos falar Prazer sobre... estar aqui. Você viaja pouco, né, Lucas? Gosto pouco, quase nada. E hoje a gente está recebendo a Jaque Conrado, Country Manager da United Airlines no Brasil, e a Carol Stolfi, diretora regional de vendas na Accor Luxury, Premium e Lifestyle. Essa Duas é com você. convidadas de peso, hein? Olha, o nível deste podcast já começa muito bem. Tudo bem, Jaque? Tudo ótimo, gente. Super prazer estar aqui com vocês. E eu preciso dizer que eu estou muito feliz que vocês estão trazendo lideranças femininas para a primeira edição. Parabéns. Começamos bem, né? Legal. Que convidadas essas. É uma honra estar aqui. Carol, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. E uma super honra também estar no primeiro episódio, assim. E o legal é um podcast para falar de viagens e a gente é da indústria, mulheres, então acho que vai ser bem interessante. Pergunta importante. Gostam ou não gostam de viajar? A gente já entendeu isso logo. Eu adoro. Acho que para estar no nosso setor, né, ama viajar. Tem que amar viajar. Continua Eu amo gostando, mesmo. Trabalhando com o Muito. tema. Na verdade, é unir o útil ao agradável, né? Sim. Pergunta difícil agora. Não sei se vocês vão ter dedos suficientes para contar. Quantos países? Olha, Lucas, eu estava fazendo essa conta aqui antes, né? E acho que eu preciso melhorar, tá? Mas eu já visitei 10 países. 10 países sendo Country Manager da United. 10 países na minha vida. Precisamos então, conversar preciso sobre melhorar, isso. preciso melhorar. É que tem uma posição... É que tem alguns... Regional. Regional, enfim, Europa, porque querendo não também, eu imagino que os Estados Unidos Exato, isso que eu ia falar agora, onde Carol. tá Em minha defesa, eu também, tem alguns países... raciocínio, Em minha defesa, tem alguns países que a gente visita com bastante frequência. Perfeito. E países que são gigantes, que a gente tem interesse de conhecer bastante. Então... Refazer a pergunta. Cidades, então. Cidade mais fácil. Aí é outra conta. Eu preciso de um tempo aqui para fazer essa conta. E você, Carol? Eu um pouquinho mais, mas também não chega... foram 18, mas, enfim, para ajudar aqui na conta também, né? É que uma viagem na Europa você já mata, né? Já. E Sim. também na posição América do Sul também, esse ano eu acabei visitando 6 países. Assim, então, também aqui tem muito país, mas... Praia, metrópole ou montanha? Praia e metrópole, para mim. Praia e montanha. Boa. Mas sempre tem praia, né? Mas sempre praia. Agora, a gente comentou aqui sobre trabalho, os países. Vocês conseguem aproveitar as viagens de trabalho, esticar um pouquinho e também ter um pouco de prazer na viagem de trabalho? Eu sempre tento, Denis. Então, principalmente se é um destino que eu sempre tive vontade de ir, que eu gosto bastante, ou que eu ainda não conheço, eu tento fazer tempo para visitar. Nem sempre é possível por conta da agenda, mas eu sempre tento unir o útil ao agradável também. Com certeza. Mas é óbvio que não são todas as viagens que é Exato. possível. Mas tem algumas que eu não consigo estender, de fato, por uma questão de agenda. E outras que terminou o horário do trabalho, sempre procuro ir para um restaurante. Se é um país que eu já frequento muito, por exemplo, a Argentina, né? É um país que sempre viajo a trabalho com mais frequência durante o ano. Então, eu já tenho alguns rituais, assim, também, de que eu tento escapar para visitar um restaurante que eu gosto muito ou fazer alguma atividade à noite, pelo menos. Mas agora, se é um destino mais distante, eu com certeza... E novo, né? Então, Sim. eu sempre tento tirar alguns dias a mais. Agora, como vocês trabalham com turismo, eu acho que a maneira de vocês relaxarem e viajarem talvez seja diferente. Porque vocês estão lá no hotel, você está no avião, você está olhando de maneira crítica aquilo, de maneira técnica, né? É difícil você desligar esse lado profissional. Como é que é? Vocês conseguem relaxar durante as viagens também? Enfim, se eu tô com um drive de trabalho, é difícil. Um pouco, assim. Eu acho que nem só... minto, acho que eu vou reiterar minha resposta. Eu acho que quando eu trabalho com hotelaria, mas é experiência. Então, eu sou chata em tudo, não só na hotelaria. Então, toda vez eu tô com a cabeça da experiência da pessoa. Então, eu fico... eu sou crítica até, enfim, quem me recebe na hora do jeito que a pessoa me deseja boa viagem na hora de me entregar o cartão de embarque. Quando eu chego no hotel, a minha cabeça fica... Se é um hotel da Accor,
fica sempre drivado para o DNA da marca. Porque, assim, eu sou apaixonado pelas marcas da Accor. São 40 marcas de hotéis. E cada uma, eu sei exatamente tudo que levou para... A gente, né, estuda tudo que levou para cada standard, né? Então, desde por que não tem espumante, nesse aqui tem café por causa disso. Então, é difícil quando eu chego, principalmente as marcas que eu cuido, que eu sei exatamente todas as regras que tem que ter. Então, eu sempre... É automático, assim. Agora, a lazer em um hotel que não é da Accor, eu foco na experiência também. Eu também me coloco, falo, poxa, eu sei o que é possível fazer. Eu sei, eu não levo não como resposta. Muitas vezes. Mas eu acho porque que fala que você sabe o que é possível, né? E você fala, não, você está estragando minha experiência. Não, mas com certeza, Carol. Acho que a gente, por estar tão imerso na indústria, né, é o nosso dia a dia, a gente tem um outro nível de criticidade, realmente, para aquilo que a gente está experienciando. Mas eu digo assim, eu tenho isso também, mas eu não deixo aproveitar. Então, por exemplo, eu gosto de voar. Eu gosto de estar no avião. Então, eu presto atenção nas coisas, mas assim, eu quero desfrutar também. Então, desde o pré-viagem, então, por exemplo, se eu viajo com United, eu quero testar o novo aplicativo que a gente lançou, a nova feature, ou então o novo amenity kit que a gente muda, quero ver o que aconteceu. E quando eu estou viajando por outra companhia aérea, por exemplo, num voo doméstico, é inevitável a gente fazer essa comparação. Né? Mas eu busco aproveitar também. E eu acho que isso é um pouco natural, mas eu acho que também traz essa experiência que o cliente tem. Né? Mas, obviamente, depois eu tenho ali meu caderninho para anotar. Né? O que é bom que eu posso aprender com outras companhias, mas também o que eu acho que a gente tem de diferencial, né, pro dia a dia. Então, mas o pessoal te identifica? O pessoal te identifica e trata diferente? Já olha e fala, country manager está aqui, vamos fazer alguma coisa diferente? Ou você acha que passa batido porque o pessoal de solo, né? Não... Olha, eu acho que assim, as pessoas, por exemplo, do aeroporto, né, as pessoas do time da United que estão ali no check-in, me conhecem por conta da frequência, né, de viagens. Então, a gente já tem ali uma camaradagem. Não necessariamente os tripulantes, até porque a gente está mudando bastante. Até o ano que vem a gente vai contratar 14 mil novos tripulantes, né? Então, a gente está passando por umas mudanças muito grandes. Então, não necessariamente eles estão atentos a isso. Mas, enfim, mas eu estou atenta até no sentido do que eu posso apoiar no que está acontecendo ali no avião, se tem ali algum cliente que eu já conheço, eu gosto de me apresentar. Então, mas cada dia é diferente, Denis. Eu gosto disso. Também na fila. Nossa, você viu, né? Você capta também as conversas da feedback, percepção, né? E de forma... A reação das pessoas, até a expressão visual. Assim, no elevador, às vezes eu falo, tudo bem. Pode ser qualquer hotel da Accor, pode ser um hotel IB, assim, qualquer hotel, mesmo que não seja um do meu perímetro. Eu sempre estou no elevador, eu pergunto, como está a sua hospedagem? Tudo bem? Por que tá que gostando do hotel? Sem se apresentar nada. A gente faz um Mr. Guest, assim. E falando de experiência também, por exemplo, tem hotéis da Accor eu acho que não em São Paulo, mas em outros, se eu não me engano, acho que no Chile ou no Peru, da Accor que recebe os tripulantes da United. E a gente vê na hora de pegar um contrato de tripulantes, o quanto também existe... uma preocupação da empresa com relação à experiência, né? E procura muito hotéis premium para isso também. Não que hotéis econômicos que não tenham, né? E eu queria só fazer um adendo da questão do Bleger. Eu acho que a gente estava até tentando comentar isso antes, que pela minha função de vendas comercial, eu sempre viajei. Então, eu tinha 25 anos, eu fui para Moscou, minha primeira viagem, Moscou e Frankfurt, para uma feira em Frankfurt, que era a IMEX, e estendia com o Salescon em Moscou. Então, na verdade, foi uma primeira viagem internacional. Eu era super Caxias, assim, sabe? Então, existia um medo de mostrar que estava aproveitando também à noite, quando não tinha um compromisso. Existia uma coisa, acho que não falada, de que podia aproveitar o Bleger, né? Sim. Porque a gente está falando aí de 11 anos atrás. E coincidentemente, faz 2 semanas, e hoje já, assim, hoje eu faço até de forma inspiracional, inclusive, né? Num social selling, assim, quando eu viajo, eu faço questão de
aproveitar a cidade, de aproveitar o hotel, de mostrar isso. E até como vendendo o destino onde está o meu hotel também. Que eu preciso que as pessoas atraiam. Assim. Então, já tem amigos meus que foram para Peru porque eu estava em Lima mostrando o meu hotel. Nossa, ainda mais que agora que voltou da pandemia, a gente fica um pouco desnorteado para onde ir, né? Porque é como se a gente ficou 2 anos sem... Porque tem sem aquela vontade acumulada, né? Exato. Então, nossa, eu tô com vontade de ir para... você está em Peru? Como que está Peru? Como está Lima? Cusco? Então, eu acabo, acho que até pelo meu trabalho comercial, eu até uso bastante essa ferramenta do Bleisure para também inspirar os meus contatos. Mas não sei se isso é tão claro em todas as empresas e até mesmo para a hotelaria. Por quê? Eu vou citar um caso, não vou abrir o cliente, mas faz 2 semanas eu fico mais no escritório da Accor ou viajando visitando os hotéis, os times comerciais dos hotéis. Então, eu estava em um hotel 2 semanas atrás, um dos hotéis que eu sou responsável comercialmente. E, por acaso, eu passei pela equipe de reservas e alguém estava falando, eu tenho um e-mail aqui de uma secretária, de um executivo, que está pedindo se pode utilizar a tarifa, acordo da empresa, uma empresa multinacional, americana, está perguntando se pode utilizar a tarifa que tem acordo para extensão, porque ele vai ficar em São Paulo, para ir para acho que era para um concerto, um show que ia ter no final de semana. E aí eu escutei aquilo, aí a reserva já virou para o time comercial. Não pode, né? Tá. Aí eu olhei assim, aí eu fui passando assim, falei, como que não pode? Não pode, mas por que não poderia? Sim. Não, porque o contrato dessa tarifa é só corporativo. Então, não, a não ser que tenha um compliance da empresa que não permita, mas deveria ser ao contrário. Mas vamos olhar o contrato dessa empresa no sistema, né, na ARPI, aquelas coisas. Vamos olhar o contrato global da empresa com a Accor para ver se tem alguma cláusula. Na hora que a gente foi olhar o contrato, era o contrário. Na cláusula estava assim: hotel, você aceita, você autoriza os funcionários, colaboradores da empresa a utilizarem a tarifa para lazer no Bleisure? Incentivava. E aí estava assim, mas como esses contratos são anuais, assim, no início do ano, obviamente que a pessoa de reservas não tinha informação. Dali eu falei, nossa, então as empresas de fato estão movimentando para isso. Aí dali já veio um insight, falei, não, vamos conversar e pensar como a Accor, né? Aí a gente está desenvolvendo algumas campanhas, como incentivar até para promover isso e até para empresas que não têm essa cláusula ou empresas pequenas que nem têm contrato com a gente, mas que às vezes está usando pela Booking, está usando por outros canais de vendas, como a gente inspirar, rodar uma campanha Bleisure, assim, onde aparece a pessoa chegando a trabalho e usufruindo daquele destino no pós, ou até convidando a esposa para ir se juntar a ele, né? Porque na hotelaria o quarto, ele teoricamente está sendo ocupado só por ele, né? Sim. Então, de que forma até estender isso para ele incentivar também as viagens da família que sejam casadas com isso, né? Eu já tive funcionário no início do ano que foi para Portugal. Eu acho que até essa volta à pandemia, todo mundo ficou um pouco... Ela tinha uma feira em Portugal, aí ela falou, não, Carol, olha, eu vou comprar passagem. Era segunda que iniciava a agenda dela lá. Ela falou, não, vou comprar na sexta porque está mais barato saindo na sexta-feira. E não é porque eu quero passar o final de semana lá. Aí eu, lá, pelo amor de Deus, assim, falei para... Não, é o contrário, você está indo para Lisboa. A gente está 2 anos parado sem... Você vai para uma feira representar o hotel, você já está assim... Vamos dizer assim, já saindo do seu dia a dia, do conforto da sua casa, e você está com receio de aproveitar o final de semana, não justifique para mim que é porque está mais barato. A gente não trabalha na ONG, né? Assim, não precisa estar, obviamente, que dentro do compliance de teto de passagem, tudo, né? Então, não justifique que você não está indo no domingo à noite, está indo na sexta pela passagem. Eu falei assim, verbalize sem medo de que você quer conhecer Lisboa, você conhece? Não, então realmente vá, mas vá com a consciência de que você está indo a lazer com a passagem da empresa, porque você já vai ter um compromisso na segunda, sem receio. Então, acho que tem que desmistificar um pouco o Bleisure, e não acho que é nosso nível de
no nosso nível, a gente já faz isso de uma forma segura, pela senioridade até, acho que da cadeira que a gente ocupa. Mas eu percebi que lá, na base, que também tem muita gente da nossa indústria que viaja por conta do business mesmo, né? Principalmente a área comercial, quanto deixar eles à vontade para fazer isso, né? Com segurança, né? Os níveis de equipe mais júnior. A gente tem as ferramentas, né? Que você consegue colocar e ver que você está aproveitando. Eu mesmo, ano que vem, eu vou de United para os Estados Unidos. Que bacana. E aí eu vou dar uma esticada. Legal. Porque é o final de semana, eu vou dar uma esticada. Pra onde você vai? Eu vou para Houston. Excelente. Eu vou para Excelente. Houston. Vou para Houston. E aí é um evento da empresa, depois eu dou uma esticada. Aproveitando, você aumenta o seu conteúdo, você descansa também. Eu acho assim, essa é uma das grandes maravilhas da gente trabalhar no turismo, ou trabalhar com viagem, ou trabalhar viajando. Eu, por exemplo, durante a minha vida visitei alguns lugares que, se não fosse pelo meu trabalho, acho que eu não teria visitado. E eu achei incrível que eu tive essa experiência, né? Então, só tocando num ponto que a Carol falou, o conceito de pleasure, ele não é novo, né? Muito antes da pandemia a gente já vinha falando sobre isso, mas pelo menos da forma como eu vejo, acelerou muito pós-pandemia, porque eu acho que existe uma preocupação maior das empresas no bem-estar das pessoas e de encarar isso como um benefício, que as pessoas possam chegar antes ou ficar um tempo depois para poder aproveitar aquele destino. Então, assim, que as empresas possam oferecer isso para as pessoas que estão ali trabalhando e, principalmente, eu acho, para a gente que trabalha no setor de turismo, é o nosso negócio. E todo mundo hoje é um influenciador, é um embaixador da marca. Então, né, Carol, você faz isso muito de divulgar os destinos, né, do social selling. Então, faz parte do nosso negócio. Então, e da gente conhecer o que a gente está vendendo também. Então, acho que, novamente, é você unir o trabalho que você tem ali. Obviamente, você tem um papel a desempenhar, uma função, mas também ir mais a fundo naquilo que você vende, naquilo que a empresa é. Então, mas eu acho que ter esses momentos, né, é uma das maravilhas da gente trabalhar onde a gente trabalha, no setor que a gente está, né? Amar o que faz, né? Tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Exatamente. Agora, Amadeu, você que sempre foi o rei do pleasure. Não, eu tenho mais dicas. Pioneiro! Acompanhando o Amadeu no Instagram do que qualquer canal de viagem. Maravilhoso. Inclusive, achei em conversar. Precisamos conversar, trocar umas ideias. Precisamos conversar. E aí, o que eu queria te perguntar? E você sempre se expôs, né, nas mídias sociais. A gente sabe que a mídia social causa um pouco de não tá trabalhando, não tá curtindo. Você teve algum problema já em alguma empresa de mas você tá se expondo demais, você viaja demais, não tá, mesmo trazendo resultados? Eu fazia pleasure há uns 6 anos, pelo menos. Quando eu trabalhava no Facebook, a gente tinha muito isso. Pioneiro. A gente tinha uma cultura na empresa, lá já era mais disseminado. A gente ia fazer uma viagem, como você falou, segunda-feira começava a agenda, a gente ia sexta-feira e aproveitava desde que a tarifa tivesse igual ou mais barata. Era uma política que a gente fazia e já rolava. Só que todo mundo fazia discreto. Eu já tinha conteúdo em rede social, já postava, já tinha canal no YouTube. E aí começou a incomodar a galera. Mas será que você não está aparecendo muito? Será que não vai gerar desconforto na liderança? Será que não pode prejudicar a sua carreira? Peraí, o que vai prejudicar minha carreira? O fato de eu estar em Miami na praia? O que tem a ver uma coisa com outra? Mas são aqueles medos, né? Aqueles receios que a gente tem de segurança. E hoje é muito gostoso, porque a galera vê como referência. Passou a virar, não. Olha o que ele faz. Vamos fazer igual, vamos aproveitar. Olha como ele volta mais leve. Né? E influenciar outras pessoas ao seu redor. Né? E eu sempre achei isso. Se você está viajando a trabalho, representando a empresa, é uma coisa pesada, tem uma responsabilidade. Se eu posso passar um fim de semana gostoso antes, você vai mais leve. E estando mais leve, você rende mais, você representa melhor a sua marca, você vende mais. Eu acho que tudo isso é muito casado, né? Exato. E, assim, uma empresa que permite que está tudo bem fazer isso, é um super motivador para quem está trabalhando ali. É isso. Então, e todo mundo, acho que toda empresa hoje, principalmente com essas mudanças recentes que têm acontecido, que foram aceleradas pela pandemia, a gente quer reter talento. É um desafio isso. E então, acho que por isso que é muito interessante os pontos que você e a Carol tocaram, que é de revisitar o status quo e o que é importante, o que as pessoas querem, ouvir mais as pessoas. E eu concordo 100% também, né, com o ponto que a Carol falou, que isso não tem que estar num nível de liderança, pelo amor de Deus. A gente tem que estar, isso tem que estar em todos os níveis, e a gente, né, Carol, como liderança, a gente precisa promover isso. E incentivar, né? E como deixar os avanços. Me inspirou, assim, na minha empresa a gente não tem isso escrito, né? Assim, o que pode nem que não pode. Mas a gente sabe que a empresa cultiva, assim, a Core Super cultiva, até porque é uma vantagem também,
né? Porque o funcionário conhece a empresa, tá feliz, e isso é muito claro. Mas não tem isso no nosso estatuto, Sim, não tem isso Não está formalizado. então, o que a Jaque falou é de que forma, né, realmente incentivar que também tem... Incentivar tem que estar também formalizado, assim, para que a pessoa, para que os times estejam confortáveis com isso. Não é só o líder falar, não, vai, tá, mas eu posso mesmo. O RH deixa, né, tá tudo bem, né? E vai causar inveja no amiguinho se eu postar, né? Não, o amiguinho vai querer trabalhar na nossa área. Exato. Eu sempre, no comercial, a gente fala, bom, ele vai querer trabalhar na nossa área, para ir nessas feiras, para ir. Mas, obviamente, que a gente também brinca que quem vê, como que é? Quem vê a gente tomando pinga não vê também os tombos que leva, né? Que assim, tava até tem um fuso horário, tem uma série de coisas. Só que mas eu acho muito legal o que você faz, que aí é colocar a parte boa também, né? Inspiracional mesmo do Bleasure, e que ralou pra caramba para justamente aproveitar o destino que está depois de uma agenda super cheia, com um fuso horário diferente, aquela jet lag. Mas estamos aqui, minha gente, com duas mulheres poderosas do turismo. E a gente sabe que quando você trabalha em redes de hotéis, em companhias aéreas, você tem alguns benefícios, né? Que talvez favoreçam o Bleasure, façam que você possa aproveitar ainda mais. A Jaque comentou agora há pouco que deve abrir 14 mil vagas até o ano que vem, né? Para comissários. Globalmente. Isso. E a gente sabe que tem vantagens. Como é que são as vantagens para vocês nas empresas? Claro que tem detalhes que talvez vocês não possam comentar, mas facilita, né? Os Amafãs sabem, eu trabalhei em companhia aérea e a gente pagava só a taxa de embarque, então eu podia viajar muito mais. Sim. Você acha que eu viajo hoje? Quando eu trabalhava lá, era muito mais pra gente. Aí que começou essa história toda. Como é que é para vocês? Olha, a gente tem um benefício muito bom na United, que, novamente, é coisa boa de ter isso como política. A gente quer que as pessoas viajem, a gente entende que isso é um super asset, um super diferencial que a gente tem com relação a qualquer outra empresa ou qualquer outro segmento corporativo. O que me falta é tempo para aproveitar esse benefício. Tem né? essa questão também. O que me falta é tempo. Mas, assim, eu acho que você ter um benefício onde você tem, né, a empresa, existe um valor irrisório para você poder viajar e experienciar o mundo, é incrível. Então, o benefício da United é ótimo mesmo. Me falta tempo, mas essa é uma das metas de 2023, gente. Final do ano que vem, você vai voltar aqui. Atualizar as viagens. Acho ótimo. Não, porque depois que eu fiz essa conta, gente, eu tô envergonhada, tá? Eu vou me empenhar, pode deixar. Vocês me incentivaram. Mais rotas da United, porque você vai ver, ano que vem vai ter mais rotas. Mas, Carol, de outros destinos. O que não falta é abertura de rota, tá? A gente está indo para lugares incríveis. A gente tem Tahiti, tem uma série de destinos que a gente abriu, principalmente muito Nápoles, na Itália. A empresa está fazendo a parte dela. Exato. Novamente, gente. Gente, é muito evidente onde está o problema, tá? Puxão de orelha, né? A empresa está fazendo. O que me falta é tempo, mas metas 2023 serão cumpridas. Tá? Maravilhosa. E, Carol, na Cor tem também? Temos também. Bom, o primeiro benefício é o que todos vocês têm acesso, que é o UOL. Olha, já temos aqui um merchan, já bem. temos merchan. Não, porque isso eu realmente defendo, porque eu acho sensacional, e o fato de funcionário também poder pontuar, que é o nosso cartão de fidelidade, que você não troca só os pontos só sobre hospedagem, sim experiências, e cada vez mais indo tirando realmente o segmento não ser só de hospitalidade, sim ser um provedor de experiências. Então, a Cor, que a gente começou falando de hospitalidade aumentada, e a hospitalidade aumentada está em estar no seu dia a dia, né? Então, para mim, a vantagem de ser colaboradora e também ser usuária da Cor é o cartão de fidelidade. E fora isso, a gente tem um desconto também percentual na hospedagem de qualquer lugar do mundo. Então, que a gente tem um cartão próprio mesmo, que a gente chama de All Heartist, que na verdade a gente não é colaborador, a gente é Heartist na Cor, que são artistas do coração. Ai, que interessante. Então é o cartão do Heartist, que é o cartão do colaborador, né, traduzindo. E aí ele tem promoções, e tem inclusive hotéis, por exemplo, esses dias estava com uma promoção de um hotel na Itália, outro na França, que ele faz promoções internas só para colaboradores também. Então, além do desconto, a gente também incentiva a dar mais desconto dependendo da ocupação
ou a estratégia daquele hotel ele divulga no nosso canal de Heartist. Agora você já liga pra Jaque, abriu um desconto aqui. Já tem uma troca? Já tem uma troca aqui. Exatamente. Bora. É uma parceria. Não, é bora. total ganha-ganha, Carol. Já tem aqui e vamos colocar meta aqui, porque eu sou de vendas também. A gente vai Somos colocar de meta, vendas, somos né? de vendas. KPIs aqui, vou ligar pra vocês, meio de janeiro, e aí? Vamos pra onde? Essa é uma das metas que eu vou Perfeito. perseguir o ano que vem, Denis, com mais afinco, É. tá? Eu vi você fazendo as contas aqui. Nossa, só isso? Né? Exatamente. Mas, novamente, mas eu também gosto. Uma vez que você vai para um lugar e que eu vou para um vicia, lugar é. que eu gosto muito. Eu sou desses. E eu sempre saio com a sensação de que eu não conheci Eu tudo também. que eu poderia. Eu também. E então eu faço essa questão de voltar. Eu também. Então, mas de qualquer forma eu vou cumprir a Vai meta, cumprir tá? a meta. Pode deixar. Agora o Denis, ele viaja de uma forma diferente, né? Ele curte muito museu, arte. Como é que é isso, Denis? Eu tenho um projeto social que eu comecei a pintar na pandemia. Né? legal. Isso é demais. Então eu pinto alguns quadros e coloco no Instagram para vender em troca de alimentos. Que bacana. Que ajudam uma instituição que ajuda ex-presidiários a se recolocarem no mercado de trabalho. Importante né? isso. Então o que eu faço? O meu Instagram tava. Eu não tinha Instagram antes, meu Instagram tava meio pesado, só com temas mais pesados. Eu falei, vou dar uma coisa mais leve. Então eu visito os museus, visito cultura, vou postando. Eu visitei, acho que esse ano, mais de 50 museus. 50 Uau, museus. uau, Denis, Acho que na isso vida eu é. nunca visitei 50 Eu museus. amo museu também. Então, assim, São Paulo, por exemplo, no MIS, dá para você ir 5 vezes Ah. por ano, porque mudam as exposições. Sim, sim. Então eu tive em Dubai, Abu Dhabi, Miami, Cidade Uau. do México, só esse ano, né? Los Angeles, Itália, então um monte de lugar que eu fui. Então sempre vou no museu na Colômbia, é um museu muito legal do Botero, de várias vertentes diferentes, de artes diferentes. E aí eu vou publicando e a galera vai, eu coloco, pessoal, museu não sei aonde, vai. Então, por exemplo, no México, saindo de uma reunião que a gente teve no México esse ano, eu passei, né, junto com um colega de trabalho, no Museu da Frida Kahlo e depois o Diego Rivera. Exato. Indo pro aeroporto, a gente parou, conseguiu ir, curtimos o museu, foi muito legal, tem umas histórias legais pra contar. Foi suas horas de pleasure. Foi né? as horas de Indo, pleasure. Que não, às vezes não precisa ser dias, mas pode ser horas de pleasure. E aí vou você aproveitar conhece, e fazer isso. você conhece a cultura local. Né? E onde eu faço mais turismo é em São Paulo. Eu moro em São Paulo e São Paulo você consegue fazer turismo, porque às vezes você está em Nova York, você aproveita mais do que a sua cidade natal. Você está em São Paulo, você fala assim, São Paulo Tem tanta eu coisa. carrego tem esse muita peso coisa em também. São Paulo, tem muita coisa. Mas é só um ponto interessante que eu também sou rata de museu, adoro. E acho que os museus mais interessantes que eu já pude conhecer são os aqui na América Latina. Sim. Então, você falou da Colômbia, tem o Museu do Ouro, que fala da trajetória do ouro. Da leyenda de ouro. Exatamente, na América Latina, que é incrível. Eu sou super fã da Frida Kahlo também. Parei um dia no México para conhecer a casa dela. E tem 2 museus que são super bacanas. Também só fica a dica, quem tiver interesse. Vou tomar nota aqui. Mas, assim, o Museu no Chile, que se eu não me engano, se chama Museu da Memória, que fala sobre o período de ditadura que o Chile... Do Pinochet. Exatamente. Que é obviamente, muito doloroso, mas muito importante. Eu acho esse perfil de museu, eu acho incrível. Fui 2 dias, fui um dia, fui no dia seguinte, fiz tempo para ir no outro. E tem um museu na Cidade do México também, que foi um museu que eu descobri aleatoriamente, não estava planejado, estava visitando ali o Zócalo, no centro do México, da Cidade do México, e aí passei no Museu de Direitos Humanos. Legal. E um museu incrível, incrível, enfim, eu recomendo para todo mundo. E é um museu que, depois falando com meus colegas mexicanos, se eu não me engano, ele é relativamente novo, e até meus amigos mexicanos não conheciam. Então, Olha, eu super dica. Tomei nota aqui. recomendo, Eu- maravilhoso. carnaval- Perto do Zócalo. Não, é necessário, né, de pensar. O museu sempre é para a história antiga, né? E aí o museu de direitos humanos é tão Exato. necessário que eu acho que te coloca num lugar de abrir realmente a mente para aquilo que. Exato. E para mim pra foi muito humanidade, transformador. Né? Então, acho que a gente volta... novamente, o bacana das viagens é a gente voltar diferente. Né? O quanto a gente é transformado pelo aquilo que a gente viu e etc. Eu sempre falo pro pessoal, não fazem mais museus como antigamente. Porque o pessoal acha que o museu, você vai lá, tem uma obra, você fica olhando, tem muita interatividade no museu. Tecnologia, Tem né? muita tecnologia, temas novos, né? É muito E legal. falando sobre museus em São Paulo, tem um dos meus preferidos que reabriu há pouco tempo, que é o Museu da Língua Não, Portuguesa. esse é o meu preferido em São Paulo. Porque você falou agora de interatividade, poxa, aqui eles acho que revisitaram o que é ser um museu hoje. Exatamente. Então, infelizmente, né, ele sofreu um incêndio muito
muito avassaladora uns anos atrás, reabriu recentemente. E, poxa, entender sobre a nossa língua, sobre o nosso povo, mas de uma forma diferente é muito bacana. Eu acho que a interatividade que se propõe, e falando sobre, não é um museu, mas uma exposição que eu fui, que a gente teve aqui em São Paulo, que rodou o mundo inteiro, que é o Museu, a Experiência Van Gogh. Eu fui, a Experiência Van Gogh, sim. Eu fui 3 vezes em países diferentes, é incrível. É maravilhoso. O que eu acho interessante, falando de experiências, que é algo muito caro para o nosso setor, que é o nosso setor, é muito interessante quando a gente pega alguém que, por exemplo, não é interessado em arte. Eu não era. Então, por exemplo, fui com levei os meus pais para ter essa experiência Van Gogh, e eles não estão tão habituados assim a visitar museu, mas, segundo eles, foi uma das melhores experiências da vida deles. Legal. Incrível. E eles visitaram e ficaram encantadíssimos. Então, enfim, né? Eu sei que agora tem outras, né? Porque essa nova experiência, digamos, né, essa nova forma de experienciar a arte que começou com Van Gogh, agora tem com Monet aqui em São Paulo e tem com Portinari, inclusive, né, um artista brasileiro aqui. Então, quem puder, visite, porque é incrível mesmo. Uma amiga me arrastou para essa exposição em Londres. Eu não queria ir, porque eu não sou muito de museu e não sou muito de arte. Sim. Ela me arrastou, eu adorei. Aí fui para Paris, fui de novo, porque a montagem é diferente em cada país. A ideia é a mesma, mas a estrutura é um pouco diferente. Teve em São Paulo, fui de novo. É muito gostoso. Agora a gente está falando de causas importantes, né? Sim. E já que estamos aqui com 2 mulheres poderosas do turismo, a gente sabe que ainda não existe aquela igualdade no mercado de trabalho, principalmente na liderança. Mas no turismo me parece que tem muito mais mulheres, né? É uma área que tem bastante mulher. Na liderança também, para vocês foi mais fácil, mais difícil chegar? Como é que foi esse caminho por ser mulher? Lucas, existe muita representatividade, sim, no turismo de mulheres, mas não na liderança da forma como a gente gostaria que fosse. Então, eu, por exemplo, trabalho em companhia aérea. Quando eu falo que eu trabalho em companhia aérea, normalmente as pessoas acham que eu sou comissária. E, novamente, eu acho incrível ser comissária, mas eu tenho 0 talento para isso. 0 talento. Mas eu acho que uma das coisas muito boas que tem acontecido, né, a gente até estava falando isso antes, são as conversas sobre isso e a importância de ter referências e a gente buscar trabalhar pela mudança que a gente quer. Então, eu tive um grande shift, uma grande mudança de carreira ao assumir essa posição. O meu background, a minha formação, e estava organizando o futuro da minha carreira para marketing. E aí, 4 anos atrás, um pouquinho mais de 4 anos atrás, foi final de 2018, eu fui convidada para assumir essa posição aqui de liderança no Brasil. E não era algo que eu não estava organizando minha carreira para. E eu pensei muito sobre isso, mas eu decidi aceitar o desafio. Mas não que eu não sinta medo, mas eu vou com medo mesmo. Sim. E para mim, eu precisei me desconstruir muito, porque para mim o que pegou muito foi a síndrome de impostora, a gente achar que não é capaz. E eu acho que quando a grande maioria das mulheres, né, quando a gente assume uma posição de liderança, muitas vezes existe uma insegurança dessa síndrome, mas a gente pensa muito mais no que nos falta versus no que a gente tem a contribuir. E isso então, e eu sempre fui a amiga, né, da rodinha de amigas, sempre fui a feminista, não, você tem que ir lá, mesmo você não tendo 100% dos pré-requisitos, vai lá, se aplica. Mas quando aconteceu comigo mesmo, o buraco foi mais embaixo. Mas eu digo que foi, no meu caso, na minha experiência, um processo de desconstrução, até eu me sentir confortável na cadeira que eu tô hoje. E eu tô super confortável na cadeira que eu tô e eu quero mais. E assim, ó, antes da Carol falar, a cadeira tem que estar desconfortável no começo, né? Para quem tá ouvindo. Você não pode estar 100% confortável. Mas eu acho que mais importante do que isso, Denis, pelo menos na minha perspectiva, é saber que o desconforto faz parte do processo. Isso, faz parte, exatamente isso. É parte do processo. Tá tudo bem. Exatamente. Então, mas eu acho que na minha experiência e para mim, a pandemia foi muito transformador. Foi a experiência mais difícil profissional que eu já tive, óbvio, por motivos óbvios, mas também uma das experiências mais difíceis do ponto de vista pessoal. Mas, para mim, foi muito transformador, porque hoje, passar por tudo isso me deu uma autoconfiança que eu não tinha antes. Então, eu acho que quando você está num ambiente onde o mundo é virado de cabeça para baixo, para a gente, imagina, a gente, né, trabalha na United, uma das maiores companhias aéreas globais. A empresa estava no seu melhor momento da nossa história, tanto mundialmente quanto aqui no Brasil. A gente cresceu muito em 2019, e aí o mundo é virado de cabeça para baixo. Então, quando a sua receita, né, global em poucas semanas é reduzida a quase 0,
isso abala as estruturas da empresa. E aí eu acho que a forma como você retoma esse processo é muito importante. E no ambiente onde não tem regra, porque quando a gente trabalha quando a gente está trabalhando num ambiente onde abalou tanto as nossas estruturas. Sem precedentes, né? Você não tinha. Exato, não tem guideline da matriz, não existe guideline para passar por esse processo. Não romantizando o momento muito duro que a gente viveu, mas isso traz a oportunidade da gente escrever as regras. É isso. E aí eu passei a confiar muito mais no meu taco. E aí, porque, novamente, não tem regras, não tem um guideline, então eu passei a fazer as coisas baseadas no pouco de dado que eu tinha, e eu acho que o fato da United ter sido a única companhia aérea que estava voando diariamente, para a gente, isso trouxe um aprendizado incrível. Para a gente como empresa, para mim como profissional, para a nossa equipe que estava aqui no Brasil. Imagina, a nossa equipe no aeroporto, por exemplo, de Guarulhos, começou a educar os clientes a usarem máscara. A gente passou por esse processo juntos, né? E a gente também deu a mão para os nossos clientes que precisavam ser repatriados, né? Ninguém sabia quanto tempo isso ia durar. Então, acho que isso foi novamente, não romantizando o momento muito duro que foi para todos, mas isso foi uma escola que foi muito, muito, muito importante para a gente. E para mim, pessoalmente, né, como liderança, passei a confiar mais no meu taco, comecei a ver que o que eu estava construindo ali estava dando certo, e a gente passa também a compartilhar e exportar isso para os outros países, para os meus colegas dos outros países. Olha, a gente está fazendo isso aqui, está dando certo. Eu sei que você está passando por esse mesmo desafio. Isso trouxe para mim, né, uma autoconfiança como profissional, que você que ninguém tira isso de você. Então, eu acho que eu como profissional, eu consegui fazer disso do limão uma limonada. Então, hoje eu sou uma profissional e uma mulher mais confiante por navegar esse momento. Então, e eu acho que o legal obviamente, para esse momento, para mim, esse autoconhecimento foi muito importante, porque se você sabe quem você é, ninguém pode dizer o contrário. Perfeito. Então, para mim, isso foi muito importante. Eu acho que outro ponto também é a nossa rede de apoio, saber quem é a nossa rede de apoio, porque eu acho que a gente não constrói nada... A gente não constrói nada sozinho, né? Então, saber quem é a nossa rede de apoio, contar com a nossa rede de apoio nesse momento é muito importante, e também compartilhar isso, né? Então, para muitas mulheres que estão nessa trajetória de carreira, ou que estão no começo de carreira, ter esta troca é muito importante e nos fortalece muito. Então, eu acho que para mim, né, falando desses 3 pontos, para mim foi muito chave. A gente queria falar bastante sobre pandemia daqui a pouquinho, porque o setor de vocês foi muito afetado, acho que tem muitas lições. Mas para complementar esse tema de mulheres, a Carol, inclusive, fundou um grupo de mulheres, o MUST, que é um grupo de mulheres no turismo, né? Isso, a gente se considera uma plataforma, mas eu acho que pegando toda a história da Jaque, é a história de muitas mulheres, né? Da trajetória, da desconstrução. Mas algumas virou a chave na pandemia. Outras viraram a chave na marra, né? Assim, no sofrimento, assim, porque não teve acesso antes à necessidade de soft skill, de autoconhecimento, de tudo isso. E aí eu e mais outras 5 mulheres, a gente também da indústria, em discussões, a gente se incomodava muito quando a gente ia para um evento de turismo, e quando a gente via no palco, eram poucas mulheres chamadas para debate, né? Eu acho que a Jaque era uma das poucas, inclusive, assim, por ser realmente um super destaque no setor. Então, e sempre as mesmas pessoas debatendo. Então, a gente se incomodou, né, na parte tanto de o que isso vai fazer com... O que isso inspira outras mulheres a continuar seguindo, né, uma carreira, escolhendo turismo para tua carreira, se ela vê que quando chega não consegue sair de máximo cargo de gerência, né? E aí por isso que a base ela é majoritariamente feminina do setor, mas quando a gente olha para a pirâmide isso se dissipa, né? São poucas. Aí a gente olhou o que a gente fez para chegar até aqui, né? Assim, que tipo de porrada que a gente tomou, que talvez se a gente tivesse, que poderia ter desistido várias vezes, só que a gente acabou sendo resiliente, ou a gente precisou de acesso de algum conhecimento que talvez muitas pessoas ainda não acessem. E 3, no sentido, o mercado de turismo, ele não é igual tecnologia, né? Que assim, a inovação e a criatividade é a base, né? É um mercado muito antigo, se a gente for parar para pensar.
Então, a gente queria pensar como que a inovação pode acontecer para o setor? Se a gente tiver diversidade, porque se a gente tiver numa mesa, né, se a gente tiver homens, mulheres de forma igualitária, assim, uma audiência, né, nivelado aí. exato, nivelado, e digo mais, até a nível, né, e também a gente indo na transversalidade racial também, de backgrounds diferentes, idades diferentes, você tem mais inovação, porque você vai ter menos, Claro. né, menos convergência e mais divergência. E é na divergência que tem inovação. E aí, se você pensar num setor que é consumido por vários públicos, você também vai estar com todos os gaps cobertos. Se você estiver numa mesa diretiva de uma empresa de turismo, de uma hotelaria ou de aviação, se você tiver lá o seu nível executivo formado por homens e mulheres de forma igualitária, e digo mais, né, de idades diferentes, porque vão ter backgrounds diferentes do que ter né, todos senhores executivos ali que têm um background parecido, hétero, né, que tem todos com o mesmo nível de experiência humana, né, porque e aí se você ter um board diverso, você tem inovação. E inovação, você tem sustentabilidade econômica para o setor. Então, a gente pensou tanto na parte benéfica como mulher, né, que a gente quer ter para uma questão de reparação histórica, porque a sociedade ela é patriarcal, nossos direitos são muito recentes, né? A voto, e isso... Carol, mas falando de 50 anos atrás. Mas isso, e de uma forma inconsciente, afetou, sim, a forma como minha mãe me criou, né? A forma como eu fui criada. Tudo bem que, assim, minha família, assim, meu pai super me incentivou a carreira e ele sempre falou, seu primeiro marido vai ser a carreira. Ele determinou, inclusive, isso para mim. Mas, diferentemente né, do que eu venho em casa, também quando você vai para a sociedade e para a universidade ou para o ambiente de trabalho, isso não é igual da forma como o pai me criou, porque tem uma geração aí influenciada por mecanismos sexistas de uma forma inconsciente, que a gente não tem a mesma experiência humana que um homem. Então, assim, por quê? Porque no meu começo de carreira eu pensava a roupa que eu ia colocar, para que eu não chamasse atenção, para que a pessoa visse meu conteúdo e não meu lado feminino. Eu tinha que pensar, né, pensar em questão de ser casada, não ser casada. Eu já usei aliança fake para poder falar que eu era casada, assim, para poder ter mais credibilidade no sentido de não achar que... Isso é muito comum, Carol. Que é nova, muitas mulheres. Tem muitas mulheres que fazem ainda mais isso. que, assim como a Jaque, a gente também cresceu num ambiente que a gente quer crescer. Né, a minha carreira tá ali sendo seguida. Eu não ia parar por causa disso, entendeu? Ninguém ia me parar. Mas é sofrido, porque eu era uma super casca. E também a minha primeira liderança, eu fui uma péssima chefe. Porque eu estava acostumada a me provar tanto e eu era muito técnica, muito... E, assim, e obviamente que eu fui uma peça... Eu não era segura ainda na minha primeira liderança, então eu era tão insegura que... A insegurança que eu não deixava a minha equipe brilhar. Você colocava mais pressão para eu não deixava a minha equipe brilhar. Eu falava eu. Assim, isso faz 8 anos. Eu falava eu apontava muito defeito, porque eu queria que a pessoa fosse tão técnica e tão boa quanto eu. Óbvio que eu era humana, né? Eu acho que também a mulher tem características cognitivas, que aí a diversidade cognitiva é interessante para inovação e solução, que também a gente é uma boa líder, inclusive para algumas tomadas de decisão de forma cognitiva. Na pandemia, já que teve esse êxito todo, assim como a primeira-ministra da Nova Zelândia, que foi a primeira que conseguiu realmente conter a Covid. E é muito interessante, Carol, em primeiro lugar, te dizer o quanto é corajoso a gente olhar para trás e falar, eu não fui uma boa líder naquele momento. Muito corajoso da sua parte, né? Parabéns. Olhar isso em retrospecto, dessa perspectiva. Mas eu acho que um dos grandes aprendizados da pandemia também, isso é estatístico, então quem quiser olhar, por exemplo, a pesquisa da McKinsey, foram as mulheres que gerenciaram melhor a crise da pandemia. Uhum. Mas são as mulheres que, ao mesmo tempo, estão mais estressadas, estão mais desgastadas, exaustas, e as mais afetadas pela pandemia. Então, novamente, esse desequilíbrio ainda hoje é muito grande. E aí, falando em desequilíbrio, né, no nosso setor, né, onde a gente tem oportunidade de evoluir muito.
além da equidade de gênero na liderança, é também a equidade racial. Sim. Né? Então, assim, eu não posso estar em representatividade na liderança. E quando a gente fala em mulheres, de mulheres negras também. E aí o número diminui muito, Sim. assim. Então, acho que a gente precisa promover essa equidade, né? E quando a gente fala de mulheres, também complementando o que você falou, é de mulheres negras também. E você né? pega aqui, pega essa mesa aqui. Somos 4 pessoas que viajam completamente diferente. E se for falar de experiência, a nossa experiência vai agregar. Por isso é que é bom essa parte diversa. Se é todo mundo viajando igual, ninguém agrega para o outro. Exatamente. Né? E o fato de ser a experiência, infelizmente, né, uma mulher negra, ela tem uma vivência diferente de uma mulher branca, e uma mulher branca tem uma diferença diferente de um homem branco, e o homem branco tem uma diferença hétero também. Aí vai várias camadas assim da diversidade. E ali cobre, né, as experiências foram diferentes, de viagens, de um ano, e aí na hora de pensar numa solução, você está cobrindo todos os olhares. E também de uma outra perspectiva de dentro da empresa, não só de experiência do cliente, mas também de uma cobrança dos clientes e da sociedade em representatividade nas nossas empresas. Que hoje existe. E que precisa ter. Então, assim, Então, para inspirar, né? Hoje o consumidor, ele tem uma voz muito mais alta e muito mais influente do que tinha anos atrás. Acredito que por conta da revolução que as redes sociais causaram. Então, hoje, quando você vê uma foto de um board ou de uma equipe que não tem nenhuma pessoa negra... Incomoda. E tem que incomodar. E as porque propagandas também, né? Exato. Também, para mim, incomoda. Durante a pandemia, o olhar ficou mais para isso mesmo. Assim, eu olhava as propagandas, inclusive, nossa, falava, não, então vamos colocar... E aí é engraçado que aí tem a questão que hipocrisia. Você vai colocar... Não, isso faz a diferença para quem está vendo. Seja numa propaganda que não faz a diferença. Óbvio que é de forma muito superficial, né? Mas Não, mas você pega por exemplo, Denzel Washington, ele estava numa roda de conversa, até uma roda que é um podcast que é super famoso, né? Aí o pessoal falou, você sempre sonhou em ser ator de cinema? Ele falou, não. Por quê? Ele falou, os papéis que eu queria fazer, eu não via o meu povo fazendo. Então eu achei que nunca ia ser possível. Então ali eu falei, para fazer esses papéis, eu não quero. Aí por acaso me convidaram e eu fui. Então eu não me via ali. Por não me ver, vários atores negros foram para outros lados, fazer outras coisas. Exato, mas assim, só complementando, Denis, o que você falou, a gente não pode ser o que a gente não vê. Né? Então, por exemplo, hoje me sinto confortável na minha cadeira hoje de executiva porque eu vi a Cláudia Sender na capa da Exame, como a primeira mulher líder de uma grande empresa na época na Latam. Né? Então, para mim, eu até prometo que eu vou contar rapidamente, mas quando eu a conheci pessoalmente, esse ano, inclusive, eu fiquei muito emocionada. Porque, assim, ter as referências é muito transformador. Então, e a gente, principalmente na posição de liderança que a gente tem hoje, promover e quebrar o status quo, criar políticas e cobrar isto da empresa também, e estar atenta a ouvir o que os clientes estão cobrando, é essencial. Mas fazendo quando você chega lá, você chegou, né? E aí também você precisa de continuar se desenvolvendo para cobrir toda essa insegurança que por mais que você vai com insegurança, falta de autoconfiança por essas questões de padrões da sociedade, que faz com que você desacredite e você internaliza isso. Depois que você chega lá, você precisa continuar evoluindo, né? Desconstruindo. E aí, até voltando para essa minha primeira liderança, que foi que você chega lá e tá tudo bem. Né? Cheguei, péssima. Conquistei. Não, conquistei. É suave. Eu não é nada destruindo suave. Outras mulheres de baixo. Perdão. E é engraçado que todas assim, me agradecem. Não, Carol, mas foi maravilhoso. Não fui. Fala assim. Mas assim, assume que eu não fui. Não, é que você fazia a gente olhar para outro. Eu falei, não, fala que eu não fui, mas eu não fui. Sabe por quê? Eu queria me provar tanto e eu não estava. Eu não era segura. Então. E aí, quando eu voltei, eu só mudei porque aí eu estava no Rio na época. Foi quando a Cor tinha vários projetos para lá e tinha abertura de hotel. E aí, quando eu voltei para São Paulo, a equipe que eu assumi na região de São Paulo na época, eu continuei com as mesmas. Com os mesmos padrões do time se afastar, de ver, sabe? De não estar engajado. E antes eu colocava a culpa
no time, sim. Não, preguiçoso, não é detalhista, não tá... E aí eu só mudei quando eu percebi que estavam acontecendo as mesmas coisas. E aí eu fui buscar, de fato, autoconhecimento, tudo, porque, bom, senão o fato de eu ser mulher também estava causando uma péssima gestão ali, agora falando lado negativo. Por quê? Porque eu tinha feridas ou tudo aquilo que eu fiz para chegar até a minha primeira liderança lá atrás, fez com que também eu tornasse mais voltada para mim, uma forma até ambiciosa, assim, que não é ruim. E às vezes de uma forma até inconsciente, né, Carol? Como a gente estava falando antes, pela insegurança. Então eu era muito insegura daqui para fora, mas dentro eu era muito insegura ao ponto de não ser muito controladora, não deixar que a equipe desse um passo sem eu aprovar, porque eu achava que tinha que ser perfeito, então ninguém podia errar, porque senão ia ser uma imagem, né, etc. E aí, quando eu percebi isso, eu virei a chave, foi de forma consciente. Assim, eu lembro assim, que eu elogiava, mas não era genuíno, sabe? Sim. Só que o resultado era tão legal que aí começou a ser orgânico, genuíno, assim, porque a equipe começou a ficar tão engajada que eu brinco hoje, assim, não, obviamente que exagerando, falo que hoje eu tenho um fã-clube, sabe? Porque, que bacana. Foi vindo tão Olha natural, a jornada de aprendizado, e aí foi né? onde eu mais cresci, porque na época era São Paulo, hoje eu sou América do Sul, sabe? Você pensa... foi onde eu mais cresci, porque a equipe... E aí foi cruzando com a trajetória da Mush, que aí conversando com essas minhas colegas, a gente falou, não, vamos criar, a gente não é nenhum grupo fechado, a gente é só uma plataforma, mas que a gente convida outras mulheres para também dar mentoria ou para fazer live, para contar suas histórias também, e profissionais de soft skill, psicóloga para autossabotagem, para poder acelerar um pouco essa cura ou esse processo de desconstrução melhor. E como é importante, né, Carol, a gente apoiar uma outra. Então, para mim, no meu primeiro ano, né, nessa posição, foi muito importante ter uma mentora. Então, a United tem um programa de mentoria, e mentoria é uma coisa que eu incentivo para todo mundo. E eu queria, no processo da United, você traça um perfil. Uhum. Eu queria que fosse uma mulher, exatamente porque a gente tem desafios que os homens não têm, é diferente. E eu queria uma mulher que em liderança em vendas, que é uma experiência que eu não tive. E eu acho que se eu não tivesse o apoio dessa mulher líder, eu não sei se eu estaria aqui hoje mesmo. Porque eu acho que como a mudança, infelizmente, ainda está acontecendo a passos muito lentos, muitas das coisas que eu estava vivenciando naquele momento, ela viveu. E ela estava me ajudando a caminhar sobre essas pedras e como eu avançar mais rápido, sem tantos bloqueios. Então, por isso que eu volto a dizer que a rede de apoio e a gente como mulher... Ter um mentor é importante, né? Eu acho essencial. Então, eu fui mentorada e no ano seguinte eu fui mentora de uma amiga que estava assumindo também a Colômbia, a Gilda, minha amiga, hoje minha amiga. Então, criam-se laços e uma rede de apoio que é muito importante. Que vai além, né, assim, do trabalho, assim, que é importante, porque em todas as esferas da sua vida como mulher, falando, né, da minha experiência, mas eu imagino, obviamente, para mulheres negras ainda é pior, em vários momentos você tem que estar se provando ou quer a perfeição, seja dentro de casa com o marido, seja como mãe, seja... E ter uma mentora é importante. Na Accor eu tive um mentor. A Accor tem um programa at Accor Generation, que hoje chama Rise. Aí em 2017, eles selecionam mulheres para poder ajudar também no desenvolvimento de carreira. Que foi até uma base que me inspirou na hora de projetar a Mush. Porque eu falei, poxa, se dentro da empresa tem isso, imagina se a gente tivesse para outras mulheres que não estão no mundo corporativo ainda. Mas no caso foi um homem, mas eu sempre tive uma mentora, minha primeira chefe é minha mentora até hoje, inclusive. Exato. E que é a mentora que assim, a vida me deu, sabe? Aí a Cor me deu um mentor do programa, que foi por um ano, mas isso que você falou já que é importante. Escolha um mentor também. Tenha a tua rede de apoio muito... Eu tenho mentora hoje, e eu acho importantíssimo. A pandemia trouxe muito assim, a gente conseguir abrir esse lado mais humano, né? Sim. O lado ruim da pandemia a gente sabe. Vamos falar dos aprendizados bons da pandemia, né?
esse lado humano de fragilidade. Então não é porque você é líder que você não é frágil, não é porque você é líder que você não tem dúvidas, né? O que te tocou mais na pandemia, Amanda? Eu acho que a pandemia foi muito chocante para todo mundo. Eu até queria saber bastidor de vocês, uma curiosidade de vocês. Porque quando começaram aquelas histórias de que estava crescendo a pandemia e que podia virar uma coisa maior, foi em março, né, de 2020. Meu aniversário é 13 de março e eu sempre comemoro ou em Dubai ou em Mônaco, que são lugares que eu gosto. Aquele ano eu ia para Mônaco. E o pessoal da empresa, vão fechar, vai acabar tudo, você vai ficar preso em Mônaco. E eu tirava sarro. Imagina ficar preso em Mônaco. Acho que não seria um sacrifício. Tá? Quando eu fui, estava lá, chegou um e-mail dizendo que todas as atividades não essenciais o governo mandou fechar da noite pro dia. Estava todo mundo no bar, tranquilo, não estava tão crítico quanto parecia. E fechou tudo. E o site da France caiu, todo mundo querendo reprogramar a volta. Lógico. E eu falava, vou ficar no hotel. O hotel ia fechar. Vocês tiveram informações antes? Vocês sabiam de alguma coisa que aconteceu? Para vocês também foi uma surpresa? E como é que foi essa sequência de decisões que vocês tiveram que tomar? Lucas, não tem planejamento para o que aconteceu. Ninguém tinha. Ninguém. E, novamente, não importa os anos de experiência que você tem no setor, nada podia te preparar para aquele momento. Então, olhando em retrospecto agora, para essa situação, quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu divido em 3 fases. Né? Então, a gente não tinha o hábito de fazer home office. A gente ia para o escritório, eu estava visitando o cliente, então acho que todo mundo, né, no comecinho ali de março, na primeira quinzena, pegou rápido o computador à malinha, achando que daqui 2 semanas ia voltar. É isso. Né? Mas eu acho que para a gente, e novamente, o quão foi importante a gente manter o voo. A gente teve uma primeira fase, que eu chamo de gestão do caos, que é fazer com que as pessoas estivessem no lugar que elas queriam estar para poder navegar esse momento. E o fato da gente ter mantido o voo, eu fico arrepiada toda vez que eu falo sobre isso, porque a fronteira ia fechar, a fronteira entre Brasil e Estados Unidos, que é o mercado prioritário que a gente opera. No dia seguinte, todas as companhias aéreas que viajavam para os Estados Unidos suspenderam o voo de um dia para o outro. E, nesse momento, as pessoas me ligavam desesperadamente. Eu falo, gente, como que as pessoas conseguiram telefone e tudo mais? Falando, pelo amor de Deus, meu filho está nos Estados Unidos fazendo intercâmbio, eu não sei o que vai acontecer, pessoas chorando. Isso foi muito delicado esse momento, mas a prioridade era resolver aquilo, fazer com que as pessoas chegassem. Não tem business plan. É fazer com que as pessoas chegassem onde elas precisavam estar. Então, esse foi um primeiro momento, muito duro, e eu sou muito feliz que a United realmente decidiu manter o voo por essas pessoas. Né? E aí, para a gente, teve segundo. Isso durou algumas semanas ali para passar por esse momento. E aí teve o primeiro momento depois disso, que é o e agora? Porque a questão passou a ser começou na China, começou a se proliferar em outros países e estava ganhando essa escala mundial. E eu lembro até desse momento de esperar a Organização Mundial da Saúde declarar uma pandemia e a gente, como empresa, começar a olhar para as consequências disso, mas sem ter a dimensão do que ia acontecer. Mas o primeiro ponto era fazer com que as pessoas chegassem onde elas precisassem estar. Depois, como que no ambiente onde o mundo está fechado, que ajustes que a gente precisa fazer na empresa para garantir a sobrevivência da empresa. Duros, muitas vezes. Que foi o momento mais duro. Né? Graças a Deus, aqui no Brasil, né, e também por conta do potencial que o Brasil tem, a gente conseguiu manter... Obviamente, a gente não conseguiu manter todo mundo que a gente gostaria, mas a gente teve um corte infinitamente menos agressivo do que o mercado. A gente conseguiu justificar e manter as pessoas, mas, obviamente, é muito duro. E aí, ainda com fronteira fechada, meses depois, é o que vai ser daqui para frente. E eu acho que o fato da gente ter mantido o voo fez com que a gente tivesse aprendizados todos os dias, aproximou a gente da matriz, então estava todo mundo a um call de distância. Né? E eu não precisava ir para Chicago, que é a nossa matriz, ou não precisava ir para Houston para ter certas conversas. E a gente começou a olhar para as oportunidades, que, novamente, sem romantismo nenhum, sobre tudo o que estava acontecendo, mas poder se aproximar de alguns segmentos. Quem que está voando agora? Por que está voando agora? E foi, acho que, e também um ponto que eu acho que pegou para muitas empresas, saúde mental. Então, houve uma crise que a gente não tinha vivenciado até aquele momento nessa dimensão. Então, como que a gente faz com que as pessoas que estão aqui hoje estejam saudáveis dentro de onde cabe para a empresa?
né? Então, eu acho que a gente se uniu muito. Então, não só o meu time direto, mas toda a liderança aqui no Brasil, toda a liderança da United, para a gente entender como que a gente quer, que empresa que a gente quer daqui para frente. Acho que a gente teve esse momento de reflexão, que foi uma desconstrução surreal, absurda, mas o que a gente quer daqui para frente? E eu acho que foram alguns momentos que se aceleraram, tanto do ponto de vista de negócio. Então, a gente, principalmente a aviação, é visto como um setor muito rígido, né, por muita gente. Existem inúmeros fatores para isso, mas é claro que existe a nossa lição de casa, o nosso papel. Então, um setor que sempre foi visto como extremamente rígido precisava ser mais flexível do que nunca. Precisava ser mais dinâmico do que nunca. Porque a cada dia existia uma nova dinâmica de mercado. Então, a gente estava mudando a nossa malha em dias, porque quando existem os focos, né, do vírus se proliferando, mas, ao mesmo tempo, tinham pessoas que estavam migrando para outros lugares. E a dinâmica da empresa precisa atender isso. E a questão não só do dinamismo, da flexibilidade, mas da experiência das pessoas, existem outros níveis de preocupação. Existe um novo processo de compras, onde, no alto da pandemia, pessoas que faziam 7, 8 contatos antes de fechar uma compra, por exemplo. Então, o processo é outro. Então, a barra do cliente está muito mais alta e não é que a gente precisa atender, a gente precisa estar à frente disso, se a gente quiser atender. Mas, então, só para falar muito rapidamente do ponto de vista, né, do nosso core business, mas também que valores que a gente quer ter a partir disso. Então, acho que foi por conta, um ponto muito importante que a gente passou nesse momento a gente viu o quanto o mundo respirou melhor. Então, acho que a gente entender o papel da sustentabilidade foi essencial. Então, hoje a United é a companheira que mais investe em sustentabilidade e não é que a gente tem um pilar, né, sobre isso, com projetos, etc. A gente está reestruturando o business da empresa a partir disso. E isso é muito transformador, né? Mas também de diversidade e inclusão. Porque quando, ao mesmo tempo que toda essa loucura estava acontecendo, aconteceu o crime de George Floyd nos Estados Unidos, onde todo mundo estava na sua casa acompanhando as notícias. E no Brasil teve um impacto muito grande. Além do George Floyd, teve a Ágata, teve o João Mateus aqui no Brasil. Esses crimes estavam acontecendo aqui. Não tem como a gente não discutir isso na empresa. E a gente tem que discutir isso na empresa. Então, eu acho que foi um divisor muito grande de águas. E aqui no Brasil, a partir dessas conversas que a gente tinha entre nós colegas, a gente criou o primeiro Comitê de Diversidade dos Mercados Internacionais da United, porque não tem como não falar sobre isso. Então, eu acho que revisitar a nossa estrutura nesse nível e que valores que a gente quer pregar é muito importante. Não tinha como não fazer. Né? Então, a gente está reconstruindo, a gente está nesse processo, a gente tem muito a evoluir, mas a gente está reconstruindo a empresa a partir de tudo isso que aconteceu, para que tudo que a gente sofreu não seja em vão. E a gente é uma empresa, a gente quer prosperar, obviamente a gente quer crescer, e etc. Mas esse revisitar valores também foi muito importante, além do nosso core business. Eu acho que é até mais importante. E para vocês, Carol, como é que foi essa tomada de decisão na pandemia? Bom, de fechava e abria o hotel o tempo todo, né? Porque teve realmente... Tem situações que são diferentes dependendo de cada país. E quais de os cada protocolos, cidade, né? os Também. protocolos. De implementação de protocolo, para a gente não foi muita dificuldade, assim, porque a gente já tinha tudo o que pediam, exceto a questão da máscara, distanciamento, mas Termômetro a questão... tinha também, né, na entrada do hotel. Então a gente já tinha muita coisa, a gente já tinha, até porque já tinha acontecido, já estava avançado na Europa, né, que é a matriz da Accor. Então a gente já tinha experiência de outros hotéis a nível de implementação de protocolo. E também a alta higienização, a sanitização, isso já era uma coisa já de praxe do hotel. Então, a gente não mudou nenhum produto, por exemplo, porque até os produtos que eram solicitados para colocar no quarto já eram produtos que já eram nosso de limpeza do dia a dia. Mas, obviamente, que a gente implementou para a segurança não só do hóspede, mas também para o funcionário. Mas eu acho que o mais difícil é realmente aquela escolha, né, de
de fechamento, fecha o hotel ou não fecha. E a gente, como comercial responsável por uma estratégia de top line, a minha experiência pessoal, assim que eu soube, eu lembro muito bem. Eu estava pegando meu namorado no aeroporto, voltando de Nova York. E ele pegou o último voo até, não lembro qual companhia mas se eu falar o horário, você vai saber. E era cedinho, assim, na segunda, e eu tinha que ir. Já estava acontecendo, era 16 de março, e eu tinha que falar com o time para ver o que ia acontecer. E eu lembro que eu peguei ele no aeroporto, voltando, assim, ele voltou dirigindo, eu comecei eu tinha separado, assim, várias folhas do que falar, do que fazer, eram rascunhos, assim, que eu ia passar para assistente montar um PPT. Que, imagina, achando um PPT e eu comecei a chorar, que eu falava, eu não sei o que falar para as pessoas, assim, eu não sei, porque meus chefes não sabem, ninguém sabia, então essa eu lembro muito dessa experiência, assim, e que aí eu entrei, aí a gente ia fazer entrei no Pulmão Vila Olímpia e a equipe esperando, eu não fui encontrar, me tranquei numa sala, me acalmei. Minha cabeça é muito visual, então eu precisei fazer um PowerPoint de o que eu imaginava aquilo, mas obviamente que uma semana depois rasga, porque não era nada daquilo, mas era pelo menos para organizar meu pensamento, falar e mandar todo mundo para casa do time comercial. E depois disso aquela tentativa de onde que está o negócio. Né? E aí me veio uma responsabilidade que me levou para do porquê que eu escolhi hotelaria, assim. E eu comecei como recepcionista de restaurante no hotel, com 18 anos de idade. Estava fazendo ainda a faculdade. Eu ainda escolhi fazer hotelaria no Guarujá. Assim, convenci meu pai que eu tinha que ir para uma cidade turística fazer. Maravilhosa. Eu chamo isso de visão. Eu ia falar isso, Mas a minha sorte é que no mesmo ano abriu o Sofitel Jequitimar, que é da Core. Aí começou, assim, a minha... Eu juro, eu fiz até a minha entrevista de rasteirinha e bata, assim, que usava muito porque bem praiana. Porque a Core fez o QG dela dentro da universidade, porque não estava pronto o hotel. Então foi assim que eu fui contratada. Mas aí eu amava servir, assim, e vinha amigos, porque Guarujá é super destino para os caipiras lá da minha cidade. Eu sou caipira, com orgulho, de Araras. Então, eu servia a família, amigos dos pais que passavam, que iam para o hotel, super feliz, assim, 18 anos de idade, achando que máximo que eu já estou na hotelaria e cursando a faculdade. Bom, mas aí eu lembrei o porquê que eu tinha feito hotelaria, assim, e que porquê que eu estava em vendas, porque eu já tinha saído da área operacional há muito tempo, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso realmente, agora mais do que nunca, é necessário o meu trabalho, eu preciso encontrar negócios, preciso encontrar uma forma para que o Stuart, que estava chorando ali na área de RH, que estava sendo demitido, sabe? A camareira, obviamente que todos com a demissão dos hotéis que foram fechados, a equipe, o time recebeu, de fato, uma ajuda de custo da empresa. Não foi assim, a gente tinha também um fundo solidário. Mas óbvio que bate muito medo, né? Porque a pandemia nos hotéis, os cargos mais vulneráveis foram afetados, né? Então a diretoria não foi afetada, obviamente, porque o meu emprego não foi afetado, porque a gente estava ali realmente para pensar em como agir, como retomar. Então a minha responsabilidade diária era de que os hotéis voltassem a abrir, que eu achasse um negócio para que a camareira, o Stuart, pudessem voltar a ter emprego, ter plano de saúde, porque assim, até me emociona um pouco, porque virou a minha missão de vida, assim, durante a hotelaria. Eu fazia um call dia sim, um dia não com o time, sabe? Obviamente checando o time, mas o time comercial estava em home office de casa, entendeu? Quem estava na linha de frente era o time operacional. Eu falei, é por eles, porque eles estavam super sobrecarregados, porque não tinha também como aumentar a equipe, o que vinha de demanda. Aí as primeiras demandas que vinham, a gente ia no hotel servir. Eu lembro um grupo que eu fechei, que eu fechei até do pessoal do Gestão 4.0, se eles escutarem que fique feliz, o Alfredo,
o Thales, o Thomas, que eles foram o primeiro grupo que fechou dentro de todos os hotéis que eu tinha. Foi o primeiro grupo que fechou um evento no meio da pandemia em julho de 2020. A gente não estava recebendo grupo, não estava fazendo evento. A gente construiu junto até o primeiro protocolo. E aí eu lembro eu contando a história, eu falei assim, olha, a gente está com esses hotéis abertos, a gente reabriu para atender o grupo e agora a gente não pode fechar, entendeu? Porque então eu preciso, então se puder, aí eu lembro eu pedindo para o Alfredo Soares, para o Thales, eu falei assim, se vocês puderem falar que vocês estiveram aqui, que foi seguro. Então eu pedi a favor até para quem, sabe, para os amigos, para as pessoas que eu conhecia que estavam fechando negócios, de multiplicar que estava no hotel e as 1000 possibilidades que podiam acontecer. Aí foi, enfim, acho que com calma também foi ampliando o business. Mas, óbvio, de forma institucional, a questão de sustentabilidade, diversidade, eu acho que era até uma pauta que a Accor já tinha muito. E eu acho que até pelo número, né, eu acho que de hotéis que tem a nível global, a gente tinha já essa necessidade, né, de sustentabilidade, mas eu acho que o que mudou, para mim, não mudou na Accor, na empresa, assim, porque ela continuou com os mesmos compromissos, só mudou os nomes, assim, agora é ESG, a gente falava antes sustentabilidade, mas o que eu vejo é o valor no hóspede. Então, hoje, quem se hospedava, escolhia um hotel, porque o hotel era lindo, era de luxo, eu vejo a preocupação daquele hotel realmente, se pratica o plastic free, se tem... Exato. A barra está mais alta. Exatamente. Então, e aí eu acho legal, porque aí eu vejo um encontro de valores, assim, sabe? Então, tipo assim, aquele cliente vai escolher a Accor porque ele encontra valor naquilo que ele ficou importante na pandemia, né? Que emergiu, assim. Legal. Bom, pessoal, quero agradecer o papo muito bom. Para finalizar, vou fazer o que a gente chama de bate e volta. São poucas perguntas, vocês respondem. Eu vou começar com o Amadeu para aquecer as nossas convidadas. Ai. Vamos lá, bate e volta. Próximo destino. Amanhã, Nova York. Boa. Destino dos sonhos. Que você ainda não foi. Japão. Tóquio. Que você já foi, o melhor destino. Dubai. Um aplicativo. Eu uso muito iFood. Sou gordinho. O que não pode faltar na sua mala. Powerbank. Eu posto o dia inteiro. Eu preciso... E é o que me conecta a tudo. E um hobby? Hobby. Viajar. Viajar, não tem jeito. Viajar, não tem jeito. Vamos lá, Carol. Próximo destino. Jericoacoara, semana que vem. Destino dos sonhos, que você ainda não foi. Egito. Tô louca pra ir. O melhor destino que você já foi. Olha, acho que é Nova Zelândia. Um app? Eu vou falar Rappi, porque eu faço mercado, tudo com Rappi. A minha mãe, quando veio do interior pra cá, eu tive uma cirurgia no passado, aí ela falava, Carol, falta tal coisa. Aí ela voltou pra Araras falando assim, mas a Carol abria e em 10 minutos chegava. O que não pode faltar na sua mala? Eu acho que meu celular. E um hobby? Eu sou viciada em documentário. Fictício, viciada. Eu também. Assim, Eu sou louca do documentário. Pode ser uma coisa super complexa e uma coisa super boba, assim. Vamos para o bate-volta com a Jaque agora, que vai fazer mais bate-voltas no ano que vem. Temos mais coisas em comum que a gente imagina. Exato. Somos curiosos. Tô amando essa conversa aqui. Próximo destino? Rio de Janeiro. Vou visitar a equipe no comecinho do ano. Destino dos sonhos, que você não foi ainda? Itália. Eu tô louca para visitar. Vai ser minhas férias no ano que vem. Eu fui esse ano, vale a pena. Eu nunca visitei, tô louca pra ir. Melhor... Mais um país, tá vendo, gente? Olha, a meta. Melhor destino, aquele que você já foi, que gostou demais? Tóquio. Eu amei. Amei, acho incrível. Recomendo pra todo mundo. E aí, já põe trocar dicas, figurinhas depois. Com certeza. Um app? Ama dicas. App, olha, de viagem o da United, que é o melhor mesmo. Mas o Spotify, que eu amo música. O que não pode faltar na sua mala? Fone de ouvido e o carregador de celular. E um hobby? Eu amo show. Não vou falar viagem porque, né, é trabalho também. Mas eu amo show, amo música, amo música ao vivo. Foi uma das coisas que mais senti falta na pandemia, de música, de show, enfim. Voltei a essa vida, graças a Deus. Legal. Bom, quero agradecer o pessoal aqui, o Rodrigo, do XPXT, o nosso
Nosso estúdio hollywoodiano. Esse Gente, é hollywoodiano mesmo. estrutura, minha gente. Maravilhoso mesmo. Hollywoodiano aqui para receber. Vou deixar aqui um presente meu e do Olha! para vocês. Que incrível. Aqui. Ah, o Anthony Bourdain. Ah. Que incrível. E agora Dois é raridade, livros. hein? Agora ver as coisas dele, mais né? especial. É. Olha, eu achei maravilhoso o livro. Uma volta ao mundo. Exato. E Onde até que põe aqui? Maravilhoso. Não é de trocar, mas se vocês já não têm ainda... Não, eu não aqui, tenho. Então eu não vou trocar. Eu não tenho, fico super feliz. É uma, enfim, maravilhosa essa escolha. É uma ótima forma até de encerrar e amarrar com o nosso papo, porque uma das coisas que o Anthony Bourdain falava, que uma das principais armas contra o preconceito é viajar. Maravilha. Então, eu acho incrível. Bom, espero que vocês gostem. Obrigado, pessoal. Esse foi o primeiro Classe Executiva. E começou muito bem, né? Que convidadas de peso, Não, maravilhosas. vocês foram brilhantes, incríveis. delícia esse Amei, papo. gente. Também gostei bastante. Agora eu vou viciar nisso. Entendeu? Não, super Pode obrigada. chamar mais vezes, que foi uma companhia super gostosa. Sim, E eu se amei quiser também. acompanhar vocês, tem algum canal que pode contar? LinkedIn no máximo? Como que vocês trabalham? Eu ia deixar o Instagram do Mulheres do Turismo _BR. Por favor, sigam para conhecer mais nosso trabalho. A gente está em reestruturação agora. A gente vai apresentar em janeiro o Planejamento 2023 para poder ter mais empresas contribuindo também e realmente levar aí, mais o nosso projeto para alcançar mais mulheres, para ter o protagonismo feminino, né, que a gente tem hoje, mas que a gente continua lutando, mas que principalmente para as mulheres que estão começando a carreira. E, bom, tem o meu Instagram, @CarolStolfi, e quem puder, baixe também o aplicativo do UOL, que também tem dicas. A gente também tem parcerias com aéreas, então eu falo isso mais como pessoa física mesmo, assim, porque tem experiências, shows, jogos que a gente também disponibiliza como um produto para a gente compensar toda a fidelidade com o grupo também. Legal. Excelente. Tem o meu LinkedIn, é Jaqueline Conrado, Jaqueline com C&Q e Conrado com R só, que é chato mesmo o nome, tá? E tem o meu Instagram também, que é Jaque, com C&Q, _Conrado. Legal. Mas olha, super obrigada e parabéns. E poxa, super sucesso para vocês, viu? Obrigado. Parabéns Obrigado. mesmo. Com vocês. Começamos com tudo. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Classe Executiva. Nos vemos no próximo episódio. Boa viagem. Sigam a gente no YouTube, Classe Executiva.